Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 31 de agosto de 2020 e nós trabalharemos com a correção das páginas 32 a 36, certinho? Vamos lá então. Aqui eu coloquei o texto novamente, a coisa, né, que é aquele texto que todos nós lemos juntos durante a live. Eu expliquei para vocês que todo mundo estava com medo de descer ao porão, viam monstros diferentes, até que a nossa dona Julinha desceu no porão e viu que a coisa que todo mundo estava vendo era o espelho, certo? Então aqui nós temos as primeiras questões. Página 32, diálogo com o texto. Releia o primeiro parágrafo do texto. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer. Libere sua imaginação e desenhe a casa do avô de Alvinho. Então aqui cada um colocará o seu desenho, certo? O texto diz que essa casa tem um velho porão. Você sabe o que é um porão? Se for preciso, consulte o dicionário. Depois pense em seus pertences e responda se sua casa tivesse um porão, que coisa você deixaria lá guardada? Justifique sua escolha. Então aqui, gente, eu coloquei para vocês o que é o porão de uma casa, tá? O porão de uma casa é o local que costuma ficar entre o chão e o primeiro pavimento, né? É algo meio que subterrâneo. Um quartinho da bagunça, que nós dizemos por aqui na nossa região, né? A despensa, enfim, o que vocês acharem, aquelas coisas que a gente não quer. Então, vocês têm que colocar aqui, por exemplo, algum brinquedo da época que vocês eram crianças, mas que não querem, crianças não, vocês são crianças ainda, né? Que vocês eram mais bebês, mas não querem se desfazer, por exemplo, é uma coisa legal, né? Uma motoquinha, por exemplo, que vocês ganharam de algum familiar importante, é algo que vocês não utilizam mais, mas que talvez tenha um valor sentimental e vocês queiram guardar. Seria uma coisa adequada para se guardar num porão, certo? Então, aí vocês colocariam algo nesse sentido aqui para vocês guardarem, tá bom? A número 2. Um dia, Alvinho precisou ir até o porão da casa de seu avô. O que ele foi fazer naquele local? Ele foi procurar os seus patins porque ele não sabia onde eles estavam, certo? Você acha que o fato de as lâmpadas do porão estarem queimadas contribuiu para deixar este trecho da história mais assustador? Por quê? Sim, porque o lugar estava escuro e como a maioria das pessoas tem medo de escuro ou então nós não enxergamos muito bem nesse ambiente, né? A nossa imaginação pensa somente nas coisas negativas, né? Então, o que pode deixar o ambiente com um aspecto mais assustador. Alvinho, vovô e tio Gumercindo voltaram assustadíssimos do porão porque viram coisas estranhas por lá. Desenhe o que cada um deles viu a partir das palavras que usaram para descrever a coisa. Depois ligue as falas aos desenhos correspondentes. Então, o Alvinho disse: fantasma, uma coisa horrível, um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Então, vocês vão desenhar um fantasma com essas características aqui para o Alvinho, tá bom? O vovô, a coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, é muito alta, com olhos brilhantes como se fossem de vidro e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. Então, vão desenhar agora essa coisa que o vovô viu, certo? E o tio Gumercindo, o que o tio Gumercindo viu? A coisa é uma coisa com uma cabeça muito grande, um fogo na boca, é muito horrorosa. Então aqui vocês vão desenhar o que o tio Gumercindo viu e está descrito aqui. Observem que cada um deles colocou a luz em um lugar diferente, né? Onde está brilhando, onde aqui tem na barriga, né? A luz saindo da barriga, então cada um de vocês vai fazer o desenho conforme essa descrição, tá? Então os desenhos não podem ser iguais para os três, tem que ser diferente conforme a descrição. Página 34. Releia este trecho da história. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. Explique o significado da expressão em destaque no quadro. Então ela foi investigar, tentar descobrir o que estava acontecendo de uma vez por todas. Né? Então aqui vocês vão descobrir o que estava acontecendo, investigar,
tirar a limpo essa história significa isso, tá? Descobrir a verdade sobre isso. Página 35, aqui nós temos o final da nossa história e vamos para a página 35. Ufa, mistério resolvido. Já sabemos quem era a coisa, mas explique melhor este trecho da história. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho. Por que cada um deles via uma coisa diferente quando chegava ao porão? Porque, na verdade, cada um estava vendo a si mesmo, assustado e iluminado por uma lanterna. Então, conforme a altura, a lanterna também mudava de movimento, de lugar, né? A luz nesse monstro, tá? Então, porque cada um via a si mesmo, como eles eram diferentes uns dos outros, eles viram coisas diferentes, tá bom? Por que você acha que todos ficaram envergonhados quando descobriram quem era a coisa? Porque ficou óbvio que todos estavam com medo de algo que não existia, né? Eles ficaram com medo de um espelho, de monstros que não existiam de fato, né? Então eles ficaram com vergonha por isso. E foi justo a vovó que teve a coragem, né? Então o tio Comercindo foi lá e ficou com medo, o vovô ficou com medo, a criança ficou com medo, né? E só a vovó teve a coragem, né? No número 2. No texto, a palavra coisa aparece ora escrita com letra inicial maiúscula, ora em minúscula. Observe, cada um que descia no escuro via uma coisa diferente no espelho e todos pensavam que tinham visto a coisa. Então aqui, deixa eu explicar para vocês. A palavra coisa com C maiúsculo é usada quando eles acreditam que se trata de alguém, uma pessoa, um fantasma. Então eles falavam a coisa dando nome para esse bicho. É como se fosse um monstro, o nome do monstro, a coisa. E como vocês já estudaram, substantivos próprios devem ser escritos com letra maiúscula, constituindo assim em um nome próprio, certo? E a palavra coisa com C minúsculo refere-se a um nome comum. Então podia ser qualquer coisa que estava lá, certo? Então por isso que em alguns momentos nós temos coisa com letra maiúscula, em outros com letra minúscula. Porque quando eles falavam sobre qualquer coisa, é indiferente. Então quando eles usavam a coisa, eles estavam dando um nome a esse monstro, tá? Página 36. No trecho a seguir, pinte as palavras e expressões utilizadas pela autora para mostrar ao leitor que as personagens estavam com muito medo. Então aqui roendo as unhas de tanto medo. Mas o medo existe. Então que foi tentar acalmar, mas ele sabia que o medo existe, indiferente do que fosse, ele estava com medo. Descendo as escadas devagar, porque quem está descendo as escadas no escuro devagar é porque está com medo, né, gente? Assustado, morrendo de medo do monstro, fantasma, alma penada, fosse lá o que fosse, certo? Então são os trechos. Se vocês pintaram algo diferente e quiserem mandar para mim para que eu possa conferir, podem mandar, tá bom? Que daí a gente tira as dúvidas discutindo aqui pelo WhatsApp, tá bom? A letra A. Que outras palavras e expressões você conhece para indicar medo? Escreva algumas que considere bem pavorosas. Então, aqui eu trouxe como sugestões para vocês. Era meia-noite, geralmente as histórias de terror ou com suspense, alguma coisa assim, trazem era meia-noite e ainda começa com a contação dessa forma, né? Um barulho estranho e assustador invadiu o quarto. Meu Deus, um grito de pavor, noite assustadora, algo pavoroso. Então vocês vão colocar aqui o que vocês acham que são expressões que indicam medo. E aí daqui vocês vão colocar, acrescentar. Depois que eu trouxe essas sugestões, vocês podem acrescentar mais palavras para vocês, tá bom? Então eu trouxe aqui uma mensagem que eu coloquei no caderno de caligrafia para vocês, para que vocês possam refletir essa semana. O pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. Então eu desejo que vocês tenham muito otimismo na vida de vocês, para que vocês possam, conquistar os sonhos de vocês, tá bom? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!